Fala, turma. Eu queria perguntar pro Leonardo como é que foi esse processo dele se tornar um artista durante o período da ditadura militar, que teve tanta censura e perseguição Uau, contra artistas. Se de alguma fantástico. forma, na época ele estava no teatro, na dublagem, se de alguma forma ele foi afetado por esse período. Uau, Um sim, abraço. Boa sim, pergunta. cara, fantástico. Olha, uma porrada, hein? Hoje eu te confesso que hoje eu tenho medo do que possa acontecer. Já digo logo, eu não gosto de ficar falando em política assim quando eu tô falando em entrevista, mas você falou numa coisa muito séria e que a gente infelizmente está andando para trás nesse aspecto, porque só quem viveu esse tempo ah, sabe, só quem teve um pai perseguido sabe é, o que que é isso e viver. Eu que comecei a minha carreira no teatro, onde o teatro infantil era censurado, onde o teatro infantil iam censores lá para ficar vendo o nosso ensaio e cortando coisas que eles viam de um patinho falando, sabe? Que não Sim. tinha nada a ver e tal. Eles encanavam Aham. com qualquer coisa, assim, achando, sabe, que a borboleta era um Comunismo. mensageiro comunista, né? A borboleta não pode ser vermelha. É. Então, eu tinha, no começo da minha profissão, eu tinha um registro na Polícia Federal. O ator, ele era fichado, era meio que fichado mesmo. A gente tinha que ir no Departamento de Polícia Federal de Diversões Públicas, Departamento de Diversões Públicas da Polícia Federal. E você ia lá e Cara. tirava uma carteirinha. Você era fichado, literalmente. Eles sabiam quem era você, de que grupo você era e tudo mais. E, em geral, era assim. Era toda a peça que a gente fazia tinha os sensores. Então, era horrível, Mas imagina. eles iam ver o ensaio? Eu já ouvi Eles iam histórias ver o de que, ensaio. que eles iam ver o ensaio, né? Eles pegavam o texto, primeira censura era no texto. Então, eles já cortavam algumas coisas que eles achavam na leitura, na primeira interpretação. Depois eles iam e ver o ensaio geral lá. No ensaio geral ele falava, ó, esse movimento aí eu não quero. É igual o Mário Bortolotto contou aqui, O né? cara tá ficando de quatro aí. Não, isso é negócio de pederasta. Isso não pode. Isso é negócio de... Então dirige aqui, para de me incomodar, vira o diretor aí, o cara. Prende o rapaz aqui que tava falando muito. Então, não se podia, não se tinha poder em cima desses caras, porque era o poder estabelecido e era sério mesmo. A coisa acontecia de espetáculos serem proibidos. O cara proibia o teu espetáculo, acabou, cara. Não tinha o que fazer. Cara, Você não tinha recurso, sabe? Era assim. Então era um período muito triste para a arte, para tudo, né? Para tudo. Você não tinha uma liberdade, era uma liberdade vigiada. E como hoje, por exemplo, estão usando o nosso verde e amarelo, né? As cores e tal, para chamar essa como sua bandeira e tudo mais, aí dessa extrema direita, nós tínhamos a proibição, olha que louco, mas naquele tempo lá, daquela ditadura, era a proibição de você usar o seu verde e amarelo. Você não podia sair porque era desrespeito à pátria. cara, Se você usasse uma camiseta com a bandeira do Brasil, você ia preso. meu Você ia Deus. preso. Se você usasse uma roupa da cor daquele verde militar, Aham. você ia preso. Preso. Mas não é assim, modo de dizer, você ia preso. Mas usar no dia a dia ou usar na peça? Usar... Não podia usar nem no dia a dia, nem na peça. Cara. Na peça, se você fizesse qualquer alusão a um militar, mesmo que fosse ali no figurino, subliminarmente, mas se colocasse um negócio pendurado aqui, que os caras sacassem que era... Corta esse figurino, não pode. Cara, mas isso de alguma forma tipo, não fortalecia eu sei que é ruim a opressão e a censura, mas não fortaleceu o artista a ter que ser mais sacana e achar saídas? Mas os grandes momentos da criação artística, sabe, com os Boal da vida, sabe, com o Guarnieri, com tudo, foi desse período. Caetano, Chico, Gil.
Tudo vem desse período. Uhum. Do período da repressão. Tinha que passar por baixo do radar do cara pra ele não pegar. Porra, quanta música do Gil que os caras burro, do Caetano, Sim, sabe? Do Chico Chico Buarque. Buarque. Então, o Chico Buarque tá cheio de música que os caras não entendiam e deixavam passar, entendeu? Isso. Deixava passar, porque, né, e aquela vai passar essa... Os caras não entendiam. Mas, assim, muitas foram censuradas, muitas peças, sabe, de Boal, de isso, daquilo. Muita gente se exilou, né, porque universidades fechadas, faculdades, universidades, alunos desapareceram, professores desapareceram, artistas desapareceram, tiveram que fugir do país, o próprio Caetano, Gil e tal. Então houve um período tenebroso que a gente não pode nem sonhar em querer isso de volta. Quem não conhece isso não sabe o quanto que foi assim, péssimo para as maiores dívidas. A maior dívida que a nossa pátria já teve foi herdeira, nós herdamos desse período. Uhum. Do período que era como é que era? Era o milagre brasileiro. Então tudo era, sabe, construíram tudo, aí fizeram Transamazônica, fizeram não sei o que lá, estrada de ferro que cortava o Brasil inteiro de ponta a ponta. Tudo isso foi jogado dinheiro fora e foi um escoamento aí de corrupção violentíssimo, mas quem ia contestar ou saber de qualquer coisa? Não tinha. Isso que está acontecendo hoje, do candidato aí querendo, já avisando que vai botar 15 ministros no Supremo, porque aí e mais 2, porque 2 estão se aposentando, porque ele foi feito isso lá na ditadura. Porque se eu tenho o poder legislativo, que ele já tem, e depois ele pega o poder, o poder legislativo e o judiciário, ele tem tudo. Aí é uma autocracia. E foi isso que aconteceu lá atrás. E é o que está querendo acontecer hoje, que não pode, de jeito nenhum. Porque nós vivemos numa democracia. Então, independente de hoje, porque se diz assim, você não é A porque você é B, e essa polarização, ela só alimenta esse status quo, essa corrupção, esses mensalões, esse negócio aí do orçamento secreto. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Agora, pode estar certo que não é interesse nem de A nem de B acabar com isso, porque é o status quo, sabe? O que a gente, o povo, acho que tem que lutar é pela democracia, não é pelas pessoas. Mas como hoje o que tem neste momento é um momento crucial, aí eu acho que você não precisa ser Lula para você votar no Lula. Mesmo que você tenha dito, porra, mas houve o mensalão, houve não sei o quê, mas veja o que está acontecendo aqui agora no nosso país, da forma que está, internacionalmente, nacionalmente, com as pessoas. Não adianta o cara dizer que só votou no outro porque o Nordeste é de analfabetos. Aí agora a propaganda do cara é só de que eu gosto de nordestino e o cacete e tal. Então vai se ferrar, meu. Então, assim, é muito bizarro o que está acontecendo. É bizarro. É triste, né? Mas eu não queria entrar nessa seara aí e acabei entrando. Os caras vão ficar brabos aí, já estão brabos aí já? Não percebi nada aqui. Então tem bastante Lula na nossa audiência. Mas afinal, assim, eu sou exatamente isso tá incluso na democracia. Eu sou um democrata. Então, se tem gente que não é a favor do que eu tô falando ou pensa ao contrário, que lindo! Porra, sou teu amigo pra cacete. Gosto mais de você por causa disso. Porque você tem sua opinião. Todos nós temos que ter opinião, porque isso faz parte da democracia. Quando você não tem liberdade de pensar o contrário de mim, aí começa a ficar perigoso. Pensa nisso.